Olá, pessoal. Eu estou trazendo nesse vídeo uma rápida apresentação do conceito de recursividade em programação implementado em Python. Bom, qual que é a ideia da recursividade, né? Então, primeiro, a recursividade não é o conceito exclusivo da computação, mas, lógico, a gente vai se interessar mais pela implementação da recursividade em programação. Em programação, o que é a recursividade? É aquela função que eventualmente chama-se a si própria durante o processo da sua execução. Então, quando uma função chama-se a si mesma, a gente chama essa função de função recursiva. Então, a recursividade é um recurso bem útil para resolver problemas que são repetitivos, né? E cuja dependência dos dados está presente. Ou seja, a cada passo na busca da obtenção da solução do problema, eu preciso conhecer a nova configuração dos dados. Então, como vocês vão perceber, a recursividade normalmente está presente em funções que recebem parâmetros, parâmetros esses, né, que apresentam o estado corrente da solução do problema. Como a recursividade tem a característica de chamar-se a si própria, a gente não pode permitir que essa chamada seja infinita. Ou seja, a gente não pode deixar de acrescentar na função recursiva um critério de parada. Então, o critério de parada ele vai determinar quando a função deverá parar de chamar a si própria. Isso impede que a função se chame infinitamente, né? Criando uma espécie de laço infinito. Então, nós vamos começar por aprendendo, visualizando a utilização da recursividade em problemas clássicos de programação, né? Então, o cálculo do fatorial, por exemplo, é um cálculo meramente iterativo. Nós podemos calcular o fatorial de um número n qualquer por meio de uma estrutura de repetição, tal qual essa que está aqui apresentada no slide 3. Porém, a gente pode implementar essa mesma função utilizando o conceito de recursividade. Então, como é que funciona essa versão que eu estou chamando iterativa? Então, aqui eu recebo o número n, é o número do fatorial, então lembrando o fatorial, né? O fatorial do 5 é ele mesmo, vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1. Então, a gente tem o fatorial do número n, é o n vezes o n menos 1, vezes o n menos 2. Eu vou decrementando o valor do n até chegar em 1. E o somatório dessas multiplicações me dá o valor do fatorial. Então, é um cálculo que eu posso resolver com uma iteração. Perceba, eu criei uma função que recebeu o n, aqui o número, e aí eu vou fazer uma estrutura de repetição que vai multiplicando o n, né, até que eu obtenha o resultado final. E aí o resultado final é retornado. Então, são n multiplicações sucessivas. Eu posso resolver essa multiplicação do n em direção ao 1, do 1 em direção ao n. Então, são diferentes formas de você abordar o fatorial de forma iterativa. Já aqui, no slide 4, a gente tem a versão do fatorial recursiva. Perceba que, nesse caso, a principal característica, né, da recursividade é a chamada que existe dentro da função para ela mesma. Então, perceba, a função fatorial, ela recebe o número n, que é o número que eu quero calcular o fatorial. Durante o processo de execução, ou seja, dentro do bloco de comandos que encontra-se dentro da função, eu tenho a chamada para a função fatorial. Então,
como a gente sabe, cada nova chamada é um reinício da função. E a cada chamada eu deixo uma execução pendente, a partir do funcionamento da pilha, né? A pilha, nesse caso, é muito importante para explicar o funcionamento da recursividade. Então, se eu, por exemplo, chamei a função fatorial pela primeira vez, passando o inteiro 5, número é 5. E aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se, por um acaso, eu já não cheguei, né, no critério de parada. O critério de parada, normalmente, é um teste que vai impedir esta chamada da função fatorial. No nosso caso aqui, o teste se o número for maior que 0, então eu vou fazer a multiplicação do retorno da chamada da função fatorial pelo valor corrente de número. Beleza. Perceba que cada vez que eu faço a chamada da função fatorial, eu passo como parâmetro o valor corrente do número menos 1. Então, se na primeira vez o número era 5, na primeira chamada do método fatorial, eu vou passar o valor 4. E aí, nesse momento, eu reinicio o processo de execução da função fatorial para número igual a 4. Então, neste momento, eu teria a segunda execução consecutiva da função fatorial, sem ainda ter terminado a função anterior. Não é? Essa chamada ela seria feita repetidas vezes, enquanto o número for maior que 0. Assim que esse teste der falso, obviamente, eu não vou entrar no então, eu vou passar para o retorno de 1, né? Sendo, então, o momento onde esse processo de cálculo do fatorial começa a ser desfeito, né? Essas repetições todas, elas estão presentes aqui nessa simulação no slide 5. Então, aqui eu tento apresentar para vocês o estado corrente da pilha, no momento que eu chamo a função fatorial de forma recursiva, né? Então, perceba, na primeira vez que eu chamei fatorial, eu passei como argumento o valor 5. É um exemplo, né? Fatorial 5. Então, como você já sabe, 5 é maior que 0, então ele vai executar esse comando aqui dentro do então. O comando é 5 vezes o resultado da chamada da função fatorial, passando como argumento aqui, número menos 1, no caso, 4. Então, neste momento, eu dispararia a primeira chamada recursiva para fatorial. Então, aí eu tenho uma segunda entrada na minha pilha, que é a situação onde eu vou começar a execução de fatorial para número igual a 4, deixando pendente aquela multiplicação, 5 vezes fatorial de 4. Então, isso daqui é exatamente o que acontece, né, no cálculo do fatorial. O que é o cálculo do fatorial? Então, no caso do 5, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seria equivalente a 5 vezes o fatorial de 4. Né? Então, 5 vezes o fatorial de 4 dá o fatorial de 5. O fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, isso é exatamente o que vai acontecer repetidas vezes nas chamadas da nossa função recursiva. Então, na primeira vez, eu chamei fatorial, passando 4, e ao passar esse valor 4, eu reinicio o processo. Então, agora o número é 4. 4 é maior que 0? Sim. Então, agora eu tenho que executar a seguinte multiplicação. 4 vezes o resultado do fatorial de 4 menos 1, 3. E aí, para saber o resultado do fatorial de 3, eu tenho que chamar a função e ter a execução desse processo. Então, perceba, já é a segunda chamada recursiva à função fatorial. Então, ficaria pendente a execução de 4 vezes fatorial de 3, e eu vou executar o fatorial de 3.
que por sua vez será 3 vezes o fatorial de 2, que por sua vez será 2 vezes o fatorial de 1. Perceba, eu chamei a função fatorial passando o inteiro 1. Então, nesse caso, o número é 1. 1 é maior que 0? Sim. Então, ele faria 1 vezes o fatorial de 0. Então, nesse caso, o fatorial de 0 é quanto? Vamos lá. Se o número é 0, pergunto, 0 é maior que 0, verdadeiro ou falso? É falso. Então, no momento que eu faço a chamada com fatorial de 0, eu vou retornar o valor 1. Então, finalmente, eu vou finalizar uma execução completa da função fatorial. Retornando esse 1, eu volto para onde? Eu volto para aquela chamada pendente que eu tinha do fatorial de 1. Então, agora eu sei, né, que o fatorial de 0 é 1. Então, quando eu retornando 1 para fatorial de 0, eu multiplicarei esse 1 com o valor corrente de número, que é 1. Então, 1 vezes 1 dá 1, e aí eu finalmente desempilho a segunda chamada do fatorial, para quando o fatorial é 1. E eu retorno esse valor 1 para aqui, a chamada quando n era 2. Então, se o fatorial de 1 é 1, eu vou multiplicar 2 vezes 1. Então, eu finalizo mais uma chamada. Quando o número era 2, eu multiplico 2 vezes o resultado da execução do fatorial de 1. E assim por diante. Então, retornando o fatorial de 2, eu sei que o fatorial de 2 é 2. Então, eu multiplico 3 por 2, o que dá 6, e eu retorno isso como resultado da execução do fatorial de 3. 6 vezes 4, 24. Retornei o fatorial de 4, que é 24 vezes 5, dá 120, e finalmente, então, eu retorno o resultado da execução do fatorial de 5, que é 120. Então, existe esse processo de empilhar as chamadas até que o critério de parada começa, né, o processo contrário, de desempilhar. E foi exatamente isso que aconteceu nessa função recursiva, não é? Eu tenho aqui um pequeno código que exemplifica essa questão, né? Então, aqui eu tenho a versão recursiva, né, em Python, e aqui eu tenho a nossa versão, desculpe, aqui é a versão iterativa, essa daqui, né? Essa é a versão iterativa, usando um for, que faz o cálculo iterativo, né? Variando essa repetição em função do valor do número, e eu tenho essa versão recursiva, onde eu tenho a chamada da função fatorial recursivamente, né, várias vezes de forma seguida. Então, vamos calcular aqui o fatorial do valor 5. Né? Se eu executar aqui, então eu passo o valor 5 e aí aquelas chamadas todas são realizadas. Né? Se eu calcular aqui o fatorial do número 6, seria o fatorial de 5 vezes 6. Então, 120 vezes 6 dá 720. Então, o nosso cálculo está correto. Né? Então, perceba, é uma forma diferente de executar um cálculo iterativo, né? Um cálculo que é feito repetidas vezes, mas que é muito útil nessa situação, onde a cada novo ciclo eu dependo desse valor de número. Então, é isso que é interessante nessa solução. Eu vou chamando recursivamente a função fatorial. Perceba que, para isso, eu não precisei criar uma estrutura de repetição, porque a repetição é dada pela chamada da função. Então, cada vez que eu chamo a função, o processo se reinicia, deixando a chamada anterior pendente. Né? Esse é o processo. O que eu preciso fazer agora no lugar de uma estrutura de repetição, é ter um critério de parada. Uma vez que eu tenho esse critério de parada, a recursividade ela passa a ser finita, né? As chamadas recursivas passam a ser finitas. Muito bem. Bom, aqui eu tenho outro exemplo, só para... Eu apresento aqui do lado direito, né, o que vai ocorrendo com a pilha, que é aquela área de memória que vai armazenando
salvando o contexto das chamadas de função, né? Então, aqui eu tenho uma versão, eu estou chamando aqui o soma recursivo, desculpe, o soma recursivo, e aqui a versão do soma iterativo, soma com laço, né? Então, aqui eu tenho o que acontece na pilha com o soma recursivo, e aqui, na verdade, não existe a pilha em si, existe o cálculo, a pilha lá não vai sendo preenchida com chamadas recursivas, né? Mas existe um cálculo acumulativo feito por meio da variável soma. Então, nessa versão iterativa, aqui com uma estrutura de repetição, o que eu quero fazer? Eu quero, na verdade, somar os primeiros 10 inteiros, né? Estou somando os primeiros 10 inteiros aqui. É isso que o nosso exemplo está fazendo. Então, nessa estrutura com o laço, eu vou acumulando dentro da variável soma o valor do contador, né, que vai sendo incrementado de um em um, e eu vou somando, então, o valor desse contador, aquela somatório acumulado dentro da variável soma. Algo similar vai ser feito na função recursiva. Só que como agora eu não tenho a repetição, eu vou, continuar fazendo o cálculo acumulativo, a soma vai continuar acumulando dentro de si o resultado, mas sempre a partir do retorno da chamada da própria função soma R. Então, eu começo passando o valor N, por exemplo, 10. Eu quero somar os 10 primeiros valores inteiros. Eu vou decrementando o N até que o N seja zero, que é a situação onde o soma é zero. E aí, nesse momento, né, o processo de desempilhar começa. Então, no caso da recursividade, eu vou começar o cálculo, entre aspas, de trás para frente, né? Eu calculo ali a soma acumulada quando o N é zero, depois quando o N é 1, quando o N é 2, até chegar no N igual a 10. Né? Então, eu tenho aqui também, ó, essas duas implementações distintas. Eu tenho a versão recursiva e a versão iterativa. Né? Então, se eu passo o valor de N aqui, ó, o valor acumulado é 55, em ambos os casos. Né? O resultado é o mesmo, mas em certos problemas, a recursividade ela é mais aconselhável em relação à estrutura de repetição, porque existem alguns problemas que são naturalmente recursivos. Né? Imagine você que está navegando numa árvore de pastas, de diretórios, onde tem vários arquivos. Esse é um processo naturalmente recursivo. Né? Eu tenho a pasta raiz e eu vou entrando, né, o diretório raiz, eu vou entrando nessas pastas, né, uma pasta que tem outra pasta dentro de si, que tem outra pasta dentro de si. Se eu for chegar até a folha dessa árvore, eu vou abrindo, né, N pastas, uma atrás da outra. Então, para que eu consiga varrer todas as pastas que eventualmente estão debaixo de uma estrutura, né, a partir de um diretório raiz, eu tenho que visitar todas as pastas que estão presentes dentro de cada uma dessas N pastas. Então, esse é um trabalho recursivo, porque o que eu faço para uma pasta, eu vou fazer para todas as outras. Né? Eu teria dificuldade, nesse caso, em setar uma estrutura de repetição, ou N estruturas de repetição, porque eu não sei quantas pastas são. Mas a recursividade, eu organizo de tal forma que o processo para quando eu não tenho mais pastas a serem visitadas. Né? Então, eu não tenho que fixar contadores nesse caso. Né? Uma coisa que eu tenho que tomar cuidado, no caso da recursividade, é que ela é perigosa no sentido de que a cada chamada recursiva, não é, uma entrada na pilha é criada. E a pilha é uma memória, portanto, ela tem um comprimento limitado. Então, essa pilha ela pode estourar, digamos assim, a partir do momento que você faz um número muito grande de chamadas, né? Criando ali a situação do Stack Overflow, quer dizer, eu vou empilhando chamadas e, em determinado momento, essa pilha estoura, por ser uma área limitada. Então, no cálculo do fatorial, por exemplo, recursivo,
eu tenho um determinado momento onde eu não consigo calcular um valor de n acima desse limiar, porque a minha pilha ela vai acabar excedendo-se em termos de chamadas que ela consegue gerenciar, né? Então, isso digamos assim, uma desvantagem, né? Uma desvantagem da recursividade. Aqui eu tenho um segundo exemplo muito clássico de implementação do uso, né, da recursividade, que é o cálculo dessa série de Fibonacci. A série de Fibonacci é essa que eu estou apresentando aqui. Eu apresentei o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os 8 primeiros elementos. Se você analisar bem a série, você vai perceber a lógica de geração dessa série. Esse oitavo elemento aqui da série 21, ele foi obtido como? A partir do somatório dos dois anteriores. Então, o 21 foi obtido somando-se o 13 com o 8. Assim como o 8 foi obtido somando o 5 com o 3. Então, os dois primeiros elementos são fixos, o 1 e o 1, e a partir do terceiro, eu consigo determinar quem é o terceiro elemento, porque ele é obtido a partir dos dois anteriores, né? Do último e do penúltimo. Então, eu posso indicar qual é o centésimo elemento da série, calculando o 99º e o 98º, e somando. Então, essa é a lógica do nosso Fibonacci recursivo. Ó. No momento que eu solicito, olha, qual é o enésimo elemento da série? Qual é, por exemplo, o 10º elemento da série? O 10º elemento da série é o somatório do 9º com o 8º, com o anterior e o anterior do anterior. Okay? Então, essa é a versão recursiva para o Fibonacci. Então, aqui, ó, a gente tem, por exemplo, o 8º elemento da série, aqui é o 21, como a gente tinha visto, né? Qual será que é o 20º elemento da série? É o 6.765. Né? Ou seja, eu poderia ter implementado uma versão iterativa, uma versão usando uma estrutura de repetição? Poderia, mas nesse caso aqui, nós implementamos usando a lógica da recursividade, porque é uma facilidade que a gente tem, né? Nesse caso, o raciocínio de solução do Fibonacci casou perfeitamente com a ideia, né, da recursividade, né? Então, o cálculo do enésimo elemento, o Fibonacci do enésimo elemento é o Fibonacci do elemento anterior e do Fibonacci do elemento anterior ao anterior, do último com o penúltimo, né? Assim como aconteceu aqui, ó, no caso do fatorial. O cálculo do fatorial do número n é ele vezes o fatorial do n menos 1. Então, isso está bem claro na hora que eu escrevi a nossa solução. Então, é uma característica da recursividade, essa modelagem que é mais próxima à solução do problema, não é? Bom, e por último, eu trouxe um exemplo aqui da Torre de Hanoi. A Torre de Hanoi é aquele probleminha onde eu tenho 3 torres, eu tenho 3 discos posicionados numa torre origem, que eu estou chamando aqui a torre A, e eu quero levar esses 3 discos, ou N discos, o número de discos pode variar, da torre A para a torre B. Beleza. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou movimentando os discos e posso usar uma torre C auxiliar. Para fazer esse transporte, eu tenho que manter a seguinte regra, olha, em nenhum momento, na hora que eu estou deslocando os discos da torre A para B ou da torre A para C, um disco maior pode ser posicionado em cima de um disco menor. Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu poderia pegar esse disco 1, que é o menor, e jogar para B. E esse disco médio, jogar para C. E aí, esse disco A, esse disco maior que sobrou no A, não poderia ir para cima do B, nem para cima do C, porque ele é o maior de todos. Então, nesse caso, eu preciso abrir um espaço para ele ser posicionado no B.
Então, se eu trouxe esse menor para cá e esse médio para cá, eu poderia agora levar esse pequenininho para cima do médio, que está aqui no C, e finalmente abrir espaço no B para posicionar esse disco maior. Então, essa é a ideia desse problema da torre de Hanói, poder deslocar os discos de uma torre X para a torre Y, independente de qual seja essa torre, até que todos os discos da torre A estejam posicionados na torre B. Então, a minha sugestão, esse é um desafio, porque esse é um probleminha um pouco mais complexo, né? Eu preciso primeiro entender o que é essa lógica de deslocamento dos discos, então eu sugiro que, se você nunca resolveu esse problema, pegue um pedaço de papel, desenhe as 3 torres, que nem eu fiz aqui, e tente fazer o deslocamento dessas peças, né? Levar as 3 peças de A para B, respeitando essa condição. Nunca uma peça maior pode ser posicionada sobre uma peça menor. A quantidade de deslocamentos que você faz é livre, você pode fazer quantos forem necessários para levar os elementos de A para B. É lógico que você quer minimizar esses deslocamentos, né? Quanto menor a quantidade de deslocamentos, melhor. Bom, como é que ficaria essa nossa função recursiva? Eu dou um exemplo aqui, eu dou uma dica, né, de como é que seria o protótipo da função. O protótipo da função, eu estou chamando de Hanói, poderia receber como argumento, né, o número de discos, já o número é variável, aqui começa com 3, pode ser 4, 5, 6, etc. Aqui seria 3 variáveis que representam as torres A, no caso origem, a torre B, no caso destino, e a torre C, temporária. Essas 3 variáveis, elas armazenariam temporariamente qual é o disco que está armazenado dentro dela. Então, pensando um pouquinho na solução, eu trouxe aqui uma solução para vocês. Essa solução está implementada aqui nesse código em Python. Propositadamente, eu vou deixar aqui, é um desafio, eu vou deixar em aberto para vocês avaliarem a solução e compararem com a solução que eventualmente vocês conseguiram obter. Perceba, o que essa solução pede? Então, inicialmente, eu tenho que determinar o número de discos que eu quero mover. Eu vou começar com 3, que é aquela quantidade que tem no nosso exemplo, né? E a partir daí, esse print, ele imprime os movimentos que eu tenho que fazer. A lógica da nossa função de Hanói eu passo, perceba, a condição inicial, total de discos aqui no nosso caso era 3, quem era a torre A, B e C. E a partir daí, dentro dessas funções, dentro dessas variáveis, armazenar, né, os discos conforme eles vão sendo modificados. Eu vou criar uma espécie de contador, que é esse valor que eu estou passando como argumento, que vai indicar o disco que eu estou movendo no momento. Então, a função recursiva, ela vai ser chamada para o deslocamento de cada disco, né? Então, aqui, novamente, né, discos têm um valor N na primeira vez. E, a partir daí, a nossa lógica vai ser deslocando os discos e dando números para eles, tá? E aí eu indico quem é a origem, quem é o destino e quem é a torre temporária, para indicar em que posição o disco deve ser deslocado. Então, no nosso caso aqui, o disco 1 é o menor, o disco 2 é o intermediário e o disco 3 é o maior. Então, a primeira coisa que a nossa função indica é mover o disco 1, o menor, de A para B, e o disco 2 de A para C. E assim sucessivamente, até que a gente chegue na solução final. Então, eu tenho todos os passos para conseguir mover todos os discos dispostos na nossa torre inicial. Tá ok? Bom, então essa é uma descrição rápida do que é a recursividade. Eu peço que vocês refaçam esses exemplos, né,
com o objetivo de entender o conceito da recursividade, né? E tentem explorar esses exemplos, né? No sentido de identificar o funcionamento da recursividade, os seus limites, quantas chamadas recursivas eu posso fazer, não é? Antes que a pilha estoure. Então, é um trabalho interessante que eu acho que vale a pena que vocês façam. Ok? Pessoal, é isso daí. Bom trabalho.